Então, vamos dar continuidade, né? Agora no vídeo 2, tá? Onde nós vamos passar um pouquinho, né? Algumas informações técnicas aí para vocês, ok? Então, vamos lá, né? Controle pessoal, né, gente? Então, para que vocês tenham a questão de um bom treinamento, né, gente? Vocês têm que ter um treinamento apropriado, tá? Para que vocês tenham esse controle pessoal, né? Porque as situações que a gente passa nos hospitais, nas clínicas, nas UPAs, né, nas unidades de pronto atendimento, são situações bastante complexas. Então, a gente tem que ter esse controle aí, ok? A questão da experiência. Claro, né? Isso é básico. Quanto mais tempo você tem nesses locais ali, quanto mais tempo de experiência você tem, mais jogo de cintura você vai ter para lidar com as situações. De preferência, né, gente? Sempre com a cortesia, né? E com a educação que o nosso cliente merece, né? Nós temos que ter algumas estratégias para lidar com o estresse. A gente vai passar isso nos próximos slides, né, gente? E a dedicação em servir ao próximo. Porque o que acontece? Nós estamos, muitas vezes, dentro de um hospital, né? Um local onde as pessoas não vão ali porque elas querem, né? Normalmente elas estão com medo, normalmente elas estão com dor, os familiares estão preocupados com o que possa vir a acontecer, né? Então, é natural que essas pessoas estejam um pouco sensíveis mesmo. E cabe a nós, né, termos essa questão dessa empatia para lidar com o próximo. E também temos o treinamento adequado para lidar com situações de emergência. Tá? Dentro dos hospitais também acontecem incêndios, por exemplo. Tá? Vários casos aí, o ano passado, foram relatados. Então, se vocês, porventura, tiverem interesse, né, em participar de brigada de incêndio, o EPI é diferente. Tá? Então, por exemplo, proteção contra a chuva. Né? Vocês vão ter que usar o quê? Uma capa de proteção contra a chuva. Né? Roupas de combate a incêndio. Proteção da cabeça aos pés, gente. Tá? Então, vocês vão ter que ter um capacete, vão ter que ter balaclava, vão ter que ter roupa de aproximação, vão ter que ter luvas e vão ter que ter botas. Tá? E não entrem em locais com muita fumaça, porque os senhores estão sem equipamento de proteção respiratória. É difícil uma brigada que tem equipamento de proteção respiratória, aquele cilindro, né, nas costas e aquela máscara no rosto. O que a grande maioria das brigadas tem é a roupa de aproximação só. A roupa de aproximação é para combate em locais abertos onde tenha bastante ar. Tá? Começou a poluir esse ar aí, né? Que vocês se sentem, começam a se sentir desconfortáveis aí, gente, pode sair, ok? A questão das luvas, né, gente? O tipo de luva vai depender do tipo de trabalho realizado. Se vocês vão usar uma luva de látex, né? Por exemplo, está lá atendendo seu paciente. Você vai usar uma luva anti-chama, por exemplo, se você está numa brigada de emergência. O pessoal da manutenção, por exemplo, vai usar luva de raspa, né? Vai usar umas luvas mais grosseiras, por exemplo, para estar protegendo melhor essa mão, tá? Olha lá, gente. Os equipamentos de proteção individual, por exemplo, se vocês forem estar atendendo em brigada de emergência, né, vocês vão estar entrando em locais muito perigosos, onde tem incêndio, onde está tendo desabamento, alguma coisa nesse sentido. Então, o ideal é que se tenha capacete. Aqui a gente citou o capacete, né, um capacete de urgência e emergência, né? Mas capacetes e óculos são interessantes. E bota também. Tá? Lembrando, a bota, gente, não pode ser uma bota baixa, tem que ser uma bota com um cano um pouco mais alto, justamente para proteger os tornozelos, né? E existem as botas, tá? Que são, elas têm CA, né? O certificado de autenticidade. Existem as botas de trabalho, os calçados de trabalho, né? E existem as botas de trabalho também, tá? Então, se precisar de bota, lembrar, bota é diferente de calçado de trabalho, ok? Tá? E lembrar de fazer os testes quando vocês recebem esses equipamentos, né? Para ver se está adequado. Ok? Então, a proteção dos olhos e ouvidos, né, gente? Se eu vou usar um óculos de proteção, se eu vou usar o famoso ali, o protetor auricular, né? Que tipo de protetor auricular que eu vou estar utilizando? Né? É a cenourinha.
né? O EPI mais básico que o pessoal acaba utilizando, né? Ah, não, o barulho é muito alto, vou ter que usar um abafador. De repente, o pessoal da manutenção está usando o abafador porque o barulho é muito alto, ok? Isso depende, né, gente? Isso não é feito assim de qualquer forma. Na verdade, isso são testes que são feitos, né? Com um equipamento chamado deciberímetro. Existe um protocolo de testes que é realizado justamente para saber quantos decibéis essa região ali tem. E daí, baseado nisso, o técnico de segurança do trabalho ele vai definir, através de normas internacionais, inclusive do Ministério do Trabalho, quantos decibéis tem ali e qual que é o tipo de EPI que esse trabalhador vai estar utilizando, ok? A proteção contra a pele também, tá, gente? Então, protetor solar, sempre que você tiver que ficar para fora, né, do estabelecimento ali, você vai ter que estar utilizando o protetor solar, ok? Colete balístico, gente, só se houver necessidade. Lembrando que colete balístico não é qualquer profissional que pode estar utilizando, é só profissional da segurança, né, desde que esteja devidamente autorizado pela Polícia Federal, no caso, ok? Tá? Aqui, gente, né? A gente tem que tomar cuidado com situações de violência, distúrbios civis, tá? Então, se, por exemplo, está tendo uma pequena confusão entre pessoas ali no seu hospital, no seu estabelecimento, o que nós vamos fazer em relação a isso, né? A questão de disputas domésticas, muitas vezes vem uma Maria da Penha ali, né, que a gente chama, né, que é uma situação envolvendo justamente disputa doméstica, acaba gerando um conflito ali dentro do seu estabelecimento de saúde, tá? Cenas de crime, né, gente? Se você for olhar, algumas situações que a gente vê, principalmente no hospital público ali, enquanto a equipe está atendendo uma pessoa vítima de crime, né, um tiro, uma facada, alguma coisa nesse sentido, e os inimigos dessa pessoa acabam dando entrada nesse hospital também, tentando, né, matar essa pessoa. Eles não conseguiram matar essa pessoa, eles acabam tentando matar essa pessoa ali dentro do próprio hospital, né, gente? E a questão das grandes multidões. Cuidado com o fenômeno da massa. Tá? O fenômeno da massa, ele é assim. Tá? Se um falar alguma coisa, começa todo mundo ter a questão do ritmo ali, né? Tem essa questão de acabar se expondo a risco. Por quê? Porque muitas pessoas, ao mesmo tempo, estão nervosas e estão ansiosas. Ok? A questão da segurança, né, gente? Então, se a segurança pessoal está em risco ou em dúvida, não se coloque em risco. Está sozinho ali, tá? Se possível, chame o apoio. Não tente resolver essa situação sozinho. Chame a polícia militar, por exemplo. Tá? Algumas cidades por aí tem guarda municipal. Pode chamar a guarda municipal também. Ok? O que não dá é para os senhores acabarem se expondo a risco sozinhos aí. Ok? Tá? A questão, né, gente, das emergências comportamentais, tá? Uma forma da gente avaliar se nós vamos ter algum tipo de problema é justamente determinar, né, ter os determinantes de violência. Então, por exemplo, a pessoa já tem um histórico de violência, tá? A postura da pessoa já é uma postura um pouco mais, né, invasiva, né, já é uma postura que demonstra que essa pessoa é impulsiva, é violenta, tá? As atividades vocais, tá? Então, se você olhar, por exemplo, a pessoa já está falando bem mais alto, né? Ela já está se descompensando ali, né? E a questão das atividades físicas, né? A questão da atividade física. Ela está fazendo muito gesto, ela está muito nervosa com o que está acontecendo, ok? Isso são coisas que a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? A questão, gente, das dores dos profissionais, né, gente? Por quê? Todos nós temos uma carga de trabalho, né? E o que acontece? Eventualmente, nós estamos com dores aí, né? Fica muito tempo em pé, né? Muitas vezes tem que ficar andando para cima e para baixo, durante o seu turno tem que fazer várias situações ali, tem que andar para vários lugares ali, tem que fazer as rotinas ali típicas do seu trabalho, né? Então, as dores, gente, coluna, braço, pescoço, né? A questão da postura, como é que você vai ficar com a postura? Qual que é a sua postura no seu ambiente de trabalho, né? Isso é interessante ser observado, tá? A questão do peso, vou carregar peso, não vou carregar peso, né?
Isso tudo tem que ser observado justamente por quê? Porque isso acaba gerando uma carga de trabalho maior do que vocês já têm, maior do que os senhores já têm. Tá? Quase 45% dos profissionais que têm essas dores, gente, acabam tendo uma redução do seu rendimento, óbvio, né? Por conta das dores. Por quê? Porque o cara está com dor, a pessoa está com dor. Então, é natural que ela tenha essa redução dessa capacidade laborativa, ok? Isso tem que ser tratado, né, gente? Tá? A questão dos aspectos ergonômicos também, né, gente? Tá? As dificuldades em minimizar, né, gente, essas reações pessoais, né, gente? Os aspectos emocionais, tá? Gente, hoje o emocional fala tudo, tá? Até mesmo as pessoas mais experientes, né, elas têm essa dificuldade, muitas vezes, de lidar com o seu emocional, porque não é todo dia que você está bem para isso, né? E tem situações, gente, que realmente é difícil, tá? Os mais experientes aí, numa situação de AMUV, que é acidente com múltiplas vítimas, numa situação, por exemplo, envolvendo criança, né, e de repente você é mãe, você é pai, é difícil, né? Faz esse fenômeno de projeção ali, e é muito difícil para a gente, tá? As emoções devem ser mantidas sob controle na cena. Então, é isso que a gente fala, tá, gente? Os nossos alunos, eu sempre falo para os meus alunos que são da área de enfermagem, socorristas e tal, né, fisioterapia, eu sempre falo para eles, gente, vai ter situações que a gente vai ter que pensar com o cérebro e não com o coração. Se você pensar com o coração, você vai sofrer muito e dificilmente vai conseguir tomar as decisões corretas, né? Então, a gente vai acabar pensando bastante com o cérebro aí em situações problema, ok? O estresse no trabalho, né, gente? O estresse, você precisa entender qual que é a causa desse estresse, ok? E evite ser afetado de forma negativa pelo estresse. E, gente, se porventura, tá, essa carga de estresse começar a aumentar demais nos senhores, o sofrimento psicológico excessivo, ele se transforma em sofrimento físico. Tá? Então, infelizmente, é uma situação onde ou os senhores aprendem a lidar com esse tipo de problema, no caso que é o estresse típico da própria profissão, ou a tendência é, com o tempo, desenvolver doenças provocadas pelo estresse, né? Então, você tem lá a úlcera, muitas vezes é provocada pelo estresse, né? Você tem aumento da pressão arterial, você tem aumento da glicemia, né? O açúcar no sangue, né? Você vai olhar, muitas vezes isso tem correlação com o estresse, ok? Tá? Olha lá, gente. O estresse no local de trabalho. Tá? Então, se vocês levarem em consideração a diversidade cultural, vocês estão trabalhando com uma quantidade grande de pessoas, e essas pessoas tiveram as mais variadas educações, né, que vêm de casa, e também são dos mais variados locais. Então, é claro que essa diversidade cultural ela é importante, né? A sua eficiência como profissional, tá? Às vezes, você não é um bom profissional ou é um excelente profissional e sempre tem alguém te contestando. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não consegue ser tão boa como você, ou ela gostaria que você fosse melhor. E isso, infelizmente, essa disputa, né? Essas contestações acabam complicando, né? Evitar a questão dos assédios, tá? O assédio ele pode vir tanto de forma sexual quanto de forma moral, né? Tomar cuidado, gente. As pessoas pensam que só os gestores podem cometer assédio, mas não, existe o famoso assédio horizontal. O assédio horizontal, pessoal, é aquele trabalhador que tem o mesmo nível hierárquico que você, mas ele se acha superior a você. Então, ele fica te fiscalizando, né? Ele fica te incomodando ali no ambiente de trabalho, sendo que, na verdade, ele tem o mesmo nível hierárquico que você e não teria essa função de fiscalização. Isso é assédio moral, tá? É assédio moral horizontal que a gente chama, ok? E a questão do abuso de substâncias ilícitas, gente. Hoje, ao contrário do que os senhores pensam, sim, nós temos muito abuso de substâncias ilícitas, tá? É a questão das drogas, né? Ilícitas, no caso, e também a questão do abuso de álcool, tá? Temos bastante, né? Temos vários casos aí envolvendo profissionais que acabam chegando no ambiente de trabalho já alcoolizados, acabam chegando no ambiente de trabalho já sob o uso de substâncias entorpecentes, ou às vezes passam a noite em locais, né, consumindo álcool ou drogas, ou álcool e drogas, e chegam 8 horas da manhã vão trabalhar. Né? Então, isso é bem complicado, inclusive
é passível de alguma situação de acidente de trabalho, porque a pessoa está utilizando substâncias ali que acabam alterando a sua capacidade psicomotora. Consequentemente, ela acaba ficando mais possível, né? Acaba ficando mais... existe um risco muito maior, né, de sofrer um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho entre ela ou entre os colegas que estão trabalhando com ela. Ok? Então, olha lá. A questão do estresse, né, gente? Como é que a gente identifica se tem estresse? Né? Se eu estou com estresse? A fadiga é intensa, tá, gente? Tá? A questão da mudança no apetite, ou você começa a comer demais, ou você começa a comer de menos, né? Que a anorexia, comer muito pouco, a bulimia é comer demais, né? A questão das dores de cabeça constantes, né? A questão da insônia ou aumento do sono, ok? E a questão da irritabilidade, tá? Você já não tem mais aquele jogo de cintura, você já não tem mais aquela paciência que há pouco tempo atrás você tinha. Tá? Então, esses são sinais clássicos aí de estresse, ok? Olha lá, o que acontece aqui, gente? Começam situações de medo, né? As reações ao estresse, gente, muitas vezes elas não são só reações físicas, tá? Ela vai ter reações também no quesito emocional. Então, você vai ter medo de ir trabalhar, por exemplo. Tá? Você pode, eventualmente, entrar em depressão. Lembrando que depressão não é o que o pessoal fala, não é frescura. Isso, na verdade, são alterações importantes de neurotransmissores, né? Que ficam aqui dentro do cérebro. Esses neurotransmissores acabam diminuindo a sua quantidade e, consequentemente, o paciente sofre essas consequências. Tá? A questão da fúria, né, gente? O cara não está só brabinho, né? A questão da fúria, inclusive, pode induzir situações de violência, né? E a questão da frustração, né? Onde você se sente frustrado. Você estudou, você trabalhou, você se preparou e, de repente, o resultado não é como você gostaria que fosse. Então, o ideal, gente, é você justamente estudar bastante, se preparar bastante para a sua profissão, porque senão você acaba ficando frustrado. Justamente, você espera que é alguma coisa e, na verdade, quando você vai ver, é outra completamente diferente.